Boa tarde a todos, está no ar o nosso Connect Sport dessa quarta-feira, um programa recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. Olha, assunto que não falta no nosso Connect Sport de hoje. Vamos falar bastante de Copa do Brasil, hoje já temos as semifinais com grandes jogos, temos Corinthians e Fluminense, São Paulo e Flamengo, jogo aí São Paulo e Rio de Janeiro, grandes confrontos, vamos fazer aí um pré-jogo completo sobre esses jogos. Além disso, vamos falar também da Série B, tendo espaço no nosso Connect Sport, a abertura da 26ª rodada, com a vitória do Sport em cima da equipe da Chapecoense, mercado da bola, minuto olímpico, vamos falar também para um minuto para o Catar, quadro novo no nosso Connect Sport. Por isso vem com a gente, porque está no ar o meu, o seu, o nosso Connect Sport. Bom, apresentando hoje o meu comentarista que estará ao meu lado hoje no Connect Sport. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todo mundo que tá ligado na Connect. Isso aí, Gabriel, falou tudo, né? Hoje vamos ter grandes jogos aí, né? Um duelo, é quase um torneio Rio-São Paulo que vai ter hoje na Copa do Brasil, né? Corinthians e Fluminense, Flamengo e São Paulo, tem Champions League também, né? Tem muita coisa rolando e vamos que o mundo do esporte nunca para, Gabriel, como eu sempre digo. É isso aí, o Connect Sport também nunca para, Gabriel, por isso que estamos aqui para manter o nosso público, quem nos acompanha sempre bem informado do mundo dos esportes. E vamos começar nesse momento o nosso programa com a reportagem do Lucas Rangel, nosso repórter diretamente de Rondônia, que vai trazer informações dos jogos de hoje das semifinais da Copa do Brasil. Boa tarde, amigos, amigas e família ligada na Connect Sport, né? Hoje, 24 de agosto de 2022, quarta-feira, abrindo aí a fase semifinais da Copa do Brasil de 2022, né? Chegamos aí na tão sonhada reta final da Copa mais importante do Brasil, a Copa do Brasil, né? Que chega aí com 4 times na disputa, né? 4 grandes times na disputa pelo título. O Fluminense e o Corinthians fazendo o primeiro duelo hoje no Maracanã, num confronto gigante de 2 times gigantes do futebol brasileiro, né? O Fluminense, que já foi campeão da Copa do Brasil lá em 2007, foi vice-campeão em 92 para o Internacional. O Fluminense tem muita tradição nessa competição, sempre chegando nas últimas fases, né? Sempre várias campanhas chegando nas últimas fases. E o Corinthians, que é tricampeão da competição, a última vez que ganhou foi lá em 2009, né? Quem se lembra, com o Ronaldo Fenômeno, com o Roberto Carlos, contra aquele time do Internacional, que também era um timaço, né? Tinha o Andrezinho, tinha o D'Alessandro, eram os 2 melhores times da época, e o Corinthians saiu vitorioso do Beira-Rio, né? Ganhando seu terceiro título da Copa do Brasil lá em 2009. Prometem fazer um jogo muito equilibrado hoje. O primeiro jogo é no Maracanã, às 7h30 horário de Brasília. O Fluminense, que busca um título grande depois de 10 anos, né? O último em 2012, né? No Brasileiro. E o Corinthians querendo aí salvar o seu ano, a sua temporada, né? O time que tinha uma expectativa grande, começou bem o Campeonato Brasileiro, começou liderando, chegou às quartas de final da Libertadores, perdão, e agora resta aí para o seu torcedor a Copa do Brasil como um alento, né, da temporada, como um título grande para a temporada. Então o torcedor corintiano deposita muito sua esperança nesse jogo, assim como o torcedor tricolor também. No outro jogo da rodada, hoje também, temos São Paulo e Flamengo diretamente do Morumbi, fazendo o jogo 1 das semifinais, em outro jogo que dispensa qualquer tipo de comentário, né? O Flamengo, octacampeão brasileiro, contra o São Paulo, hexacampeão brasileiro, tricampeão mundial e tricampeão da Libertadores. Então são 2 times aí gigantes, não do futebol brasileiro, mas do futebol mundial, né, do futebol sul-americano, e que prometem arrastar muitas multidões hoje e fazer um jogo grande, digno de São Paulo e Flamengo. O time do Rogério Ceni, que nunca ganhou a Copa do Brasil, busca, portanto, o seu título inédito na competição. Fez uma campanha muito boa no início, início dos anos 2000, foi vice-campeão da Copa, né? Já o Flamengo é tricampeão da competição, ganhou lá em 90 a primeira contra o Goiás, ganhou em 2006, todo mundo lembra também no clássico contra o Vasco, né? Contra o rival Vasco, aquele golaço do Obina. E em 2013, é mais recente, né? Já na era gestão Bandeira, aí o primeiro ano do Bandeira no Flamengo, veio o título, né, de 2013 com o Hernani Brocador, com o Elias e com o elenco mais humilde comparado ao que tem hoje, né? Não,
não tinha Arrascaeta, não tinha Gabigol. E, inclusive, a melhor campanha desse time, dessa geração de Gabigol, Arrascaeta e afins, é justamente a semifinal da Copa do Brasil do ano passado, em que o time foi eliminado para o Atlético Paranaense. Lembrando que esses dois times já se enfrentaram recentemente na história da Copa do Brasil, em 2020, pelas quartas de final, onde o São Paulo conseguiu sair vitorioso, né, e avançou para as semifinais, onde ia ser eliminado para o Grêmio. O Flamengo também recentemente foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2017, perdendo justamente para o Cruzeiro de Arrascaeta, né, que fez gol, inclusive, na final contra o Flamengo, e hoje veste a camisa rubro-negra. Esse duelo promete ser muito equilibrado. Apesar do momento do Flamengo, do favoritismo do Flamengo, o São Paulo deposita todas as suas esperanças da temporada nesse título, nesse campeonato. Então ele não vai vender barato, principalmente o jogo que é hoje no Morumbi, que é no mando de campo do São Paulo, diante do seu torcedor. Então tem tudo para ser um jogo muito pegado, muito equilibrado e com boas chances de ambas as partes. O São Paulo, tenho certeza, que não vai ficar só atrás, vai tentar fazer, vai tentar sair para o jogo e pelo menos tentar conseguir o resultado positivo dentro de casa para levar para o jogo da volta no Maracanã. Sou Lucas Angel e queria saber com vocês aí do estúdio, da Conect Sport São Paulo, quais são as expectativas de vocês para os jogos de hoje, se vocês acham que tem favorito, se vocês acham que não tem. O que vocês esperam das partidas de hoje? Vão ser duas partidas equilibradas, duas partidas abertas, duas partidas mais fechadas, mais truncadas. Jogo para vocês aí do estúdio. Lucas Angel, um grande dia para vocês e um forte abraço. Valeu. Um forte abraço ao nosso repórter Lucas Angel, diretamente de Rondônia, trazendo as informações dos jogos de hoje da Copa do Brasil. Bom, Gabriel, chegou aquele momento de iniciarmos os nossos debates, grandes jogos da semifinal. Como você mesmo frisou, estamos parecendo aquela taça São Paulo e Minas, né? Eu esqueci o nome agora. Mas aí temos Torneio São Paulo, né? Isso, torneio Rio-São Paulo, já extinto, né? Voltando, parece, aí na Copa do Brasil com o mesmo formato. Mas aí estamos agora, vamos começar o nosso debate falando do Fluminense e que enfrenta hoje a equipe do Corinthians no Maracanã. E vamos falar um pouco mais dessas semifinais, começar o nosso debate. E eu já passo a bola para você, Gabriel. Qual que é a sua análise, a sua opinião desse grande jogo que teremos hoje pela Copa do Brasil? Jogaço, né, Gabriel? Jogaço, sem dúvida alguma. Fluminense e... Opa, o som quase caiu aqui. Opa, ao vivo é assim, acontece. Voltou. Acontece. Já é a segunda vez que eu pego um reflexo já. O reflexo tá em dia, pelo menos, aí. Me esperei no Diego ontem. Mas, enfim, realmente, tenho certeza que vai ser um grande jogo hoje entre Fluminense e Corinthians. É um clássico do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. E tô curioso, Gabriel, principalmente para saber qual vai ser a postura do Corinthians durante o jogo, né? Se o Corinthians vai ficar recuado, se vai esperar o Fluminense, né? Se vai tentar pressionar lá em cima a equipe do Fluminense. Eu realmente, se fosse o técnico Vitor Pereira, eu iria com o esquema para tentar pressionar a saída de bola do Fluminense, para tentar roubar essa bola rápido, né? Porque o Fluminense, se você deixar o Fluminense tocar a bola, é o estilo de jogo que o Diniz quer, que é o estilo de jogo que o Diniz gosta, né? De muito toque de bola e tal. Então você não pode se deixar não deixar envolvido pela equipe do Fluminense, né? Você tem que estar sempre ligado na partida, né? E eu acho que o Corinthians, esse é o caminho para a equipe corintiana. Já para o Fluminense tem que tomar muito cuidado, né? E não tomar contra-ataques. A equipe do Corinthians é uma equipe que contra-ataca muito bem, né, Gabriel? E tem até aqui uma provável escalação também das duas equipes, né? O Fluminense que deve vir a campo aí com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Manuel e Caio Paulista na defesa, Nonato, André e Ganso no meio campo, Matheus Martins, Ares e Cano, ou seja, um 4-3-3 que a gente já está acostumado a ver do Fluminense jogar, né? Um time que usa muita velocidade do Matheus Martins e do Ares, e também a genialidade do Ganso, que sempre acha um passe muito bom também, e ele sempre usando também o seu artilheiro Cano para finalizar jogadas, ou seja, um time que já tem, né, uma tática definida, é um time que você pode até se dizer que é previsível, mas é um time que mesmo sendo previsível, é um time muito perigoso, né? A gente vê isso no Campeonato Brasileiro, é uma equipe que marca muitos gols, mas também sofre muitos gols, né, Gabriel? Se a gente vê o Fluminense, tomou 2 gols do Coritiba, tomou 3 do Inter, tomou 2 do Fortaleza, tomou 2 do Goiás recentemente também, ou seja, é uma equipe que sofre muitos gols, mas também marca muitos gols. Já o Corinthians é uma equipe que não marca muitos gols e que sofre poucos gols, ou seja, vai ser um duelo realmente muito interessante, né? Já pelo lado corintiano, o Vitor Pereira também deve repetir a escalação que vem utilizando, né? Principalmente nos jogos decisivos, né? Ver com Cássio no gol,
Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos na defesa, Duqueiroz, Fausto Vera e Renato Augusto no meio campo, na frente Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto, né? E finalmente a gente vai poder também ver o Vitor Pereira finalmente podendo escalar o Roger Guedes e o Yuri Alberto juntos, né? Ele já, inclusive, já tinha dado declarações falando que os dois não jogariam juntos, mas pelo visto hoje, mais uma vez, né? Assim como também aconteceu no jogo do Atlético Goianiense, os dois devem entrar juntos como titular e vamos ver como é que vai entrar esse Corinthians, né? Se a gente for lembrar do jogo do Campeonato Brasileiro, o Fluminense fez 4-0 no Corinthians, né? É um Corinthians com o time reserva também, todo desfigurado, na época, com cheio de lesão. Então, assim, hoje vai ser outro jogo, vai ser uma outra atmosfera, o Maracanã vai estar lotado, mais de 50 mil pessoas vão lotar o Maracanã, né? Aliás, o Fluminense tem tido, né, finalmente esse casamento com a torcida do Fluminense está sendo muito criticada por não ir ao estádio, e nos últimos jogos tem ido apoiar a equipe, tem lotado o Maracanã, e hoje mais uma vez vai estar lotado, e tenho certeza que vai ser mais um grande jogo. É isso aí, Gabriel. Tenho duas perguntas para você com relação a ambas as equipes. Primeiro é falar da grande fase que o Fluminense tem vivido nessa temporada e o Fluminense que promete dar um grande trabalho para a equipe do Corinthians nesse momento, principalmente nesse esquema tático bem definido, nesse 4-3-3, um time de muito toque de bola, muita dinâmica e que tem um grande centroavante que é o Germancano e mesmo jogando na Arena Corinthians pode oferecer perigo e resistência à equipe do Corinthians. Já o Corinthians, eu acredito que sim entrar nesse esquema com o Roger Guedes e o Yuri Alberto, só se o Roger Guedes recompor um pouco mais jogando esse 4-3-3, voltando um pouco mais para marcar, mas eu vejo que nesse esquema tático, para os dois jogar, teria que ser um 4-4-2, que você povoa bem o meio de campo, você consegue dar uma consistência e uma dinâmica e consegue abastecer principalmente os dois e usar a principal característica do Roger Guedes, que é o ataque. Na sua visão, Roger Guedes e Yuri Alberto atuando juntos, não deveria se mudar no esquema tático ou você acha que os dois podem atuar nesse 4-3-3? Acho que tudo é uma questão de encaixe mesmo do elenco, né? O Yuri Alberto também foi um jogador que chegou recentemente, né? Acho que, se não me engano, tem um mês de Corinthians, demorou a adaptação. Inclusive, critiquei ele bastante, mas é bem verdade que quando o Atlético Goianiense ele decidiu, marcou 3 gols, né? Na partida que o Corinthians conseguiu a grande virada sobre o Atlético Goianiense. Então, assim, é um jogador muito interessante. E eu acho que, principalmente, cara, eu acho que não digo nem do Galberto, porque o Galberto é um cara que realmente joga mais na parte do ataque, é um cara que joga mais perto do gol. O Roger Guedes, ele sempre teve essa característica de jogar meio aberto, né? Desde os tempos de Palmeiras, desde os tempos de Atlético Mineiro. Então, assim, falta pro Roger Guedes essa questão da recomposição defensiva, né? A gente viu, por exemplo, eu tenho um jogo específico que eu lembro que principalmente no segundo tempo, né? Corinthians e Flamengo na Libertadores, o jogo de ida, né? Que foi na Arena Corinthians, eu senti um pouco isso. O Corinthians ficou no segundo tempo, né, quando o Roger Guedes entra na partida, ficou muito desprotegido, né, e o Flamengo, cara, poderia ter feito 3, 4, 5-0 naquela partida, né. No jogo de volta, o Vitor Pereira já conseguiu, né, ajustar aquela situação e fez com que o Corinthians fizesse um jogo bem digno até, poderia até ter vencido a partida contra o Flamengo, perdendo apenas por 1-0, né. Então, assim, eu acho que é tudo uma questão de encaixe e, pelo visto, o Vitor Pereira está conseguindo encaixar. Né? Se ele conseguir encaixar e conseguir também fazer com que o Roger Guedes volte para marcar, ajude na marcação, o Corinthians pode sim usar esse mesmo esquema, até porque tem um time bom, né? Também vai ter 2 volantes na proteção, que é o Duqueiroz e o Fausto Vera, tentando dar liberdade para o quarteto, né, para o Renato Augusto, para o Adson, o Roger Guedes e o Roberto. O Adson, por exemplo, é um jogador que volta para marcar, que tem essa característica, ele sempre ajuda defensivamente, e falta o Roger Guedes ter essa atitude também e começar a ajudar mais na marcação. É isso aí, realmente. Vamos ver se nesse esquema tático eles conseguem jogar juntos. Se conseguir fluir os dois jogando juntos, é uma grande alternativa para o ataque corintiano. Bom, antes de continuarmos, Gabriel, analisando mais sobre essa partida, temos recados de que acompanha o nosso Connect Sport. Opa. O Rian Pastel, boa tarde, salve para todo mundo. Uma boa quarta-feira aí, tá ligado? É o Rian, amigo do meu irmão, direto. De onde que ele é, Rafa? Ele é do Pará, né? Belém do Pará, o Rian nos acompanhando aí. Valeu, Rian, um forte abraço. Sempre acompanha o nosso Connect Sport do Belém do Pará. Eu já faço a pergunta, Rian, você é Remo ou Paysandu? Manda aqui no direct, manda aqui nos nossos comentários. Eu tô na luz. É isso aí, filho. Grande clássico lá do Belém do Pará.
O Rafael, bom dia, manda um salve, sou seu fã, meu irmão. Valeu, Rafa, um abraço. E você que está nos acompanhando, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Conect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados à nossa programação. Vem muita novidade boa aí na Conect Brasil TV SP e eu convido vocês a acompanhar. Lembrando que hoje, a partir das 8 da noite, tem a estreia do programa de forró Encosta em Costa, apresentação de Janeide e Ananias, e eu convido vocês a acompanhar. Para você que gosta de um forrozinho, eu convido a acompanhar esse programa diferenciado. Show de bola, mais um programa estreando aqui na Conect Brasil TV SP. Acompanha também, Gabriel, show de bola. Você sabe que a programação aqui é top. Eu tenho uma prima que ela dá... Eu tenho uma prima que ela dá aula de forró, vou até falar pra ela também ficar de olho aí também. Maravilha, já manda ela ligar, já chama todo mundo que vai ser top. É isso aí, olha, o pessoal aqui já tá simulando aqui dançando forrozinho. Mas isso não vamos levar em conta, vamos seguir aqui o nosso Connect Sport, continuando aí com esse grande pré-jogo dessa partida entre Fluminense e Corinthians. E bom, Gabriel, assim, analisando mais o contexto geral, o que você espera de parâmetros táticos para essa partida? Você espera o Corinthians um pouco mais conservador diante do Fluminense jogando no Maracanã? E já o Fluminense, você acha que pelo fato do Corinthians decidir na Neoquímica Arena, deve usar o seu principal fator essa noite jogando no Maracanã para conseguir uma vantagem para a partida de volta? Assim, por isso que eu falei, eu tô curioso para saber como o Corinthians vai entrar. Se eu fosse o Vitor Pereira, eu entraria pressionando o Fluminense dentro do campo de defesa do Fluminense. Agora, eu acho que, né, vendo principalmente os últimos jogos do Corinthians, jogando fora de casa, em jogos decisivos, eu acho que ele deve entrar mais conservador mesmo, né? Tentando puxar um contra-ataque, jogando no erro do Fluminense, porque é aquilo, né, Gabriel? O Fluminense tem um estilo de jogo já definido pelo Fernando Diniz. É uma equipe de muito toque de bola, então toca pro zagueiro, toca pro lateral, toca pro meio campo, aí vem o Ganso buscar jogo, aí você tem o André também que tem um excelente passe, né? Você tem o Nonato que cresceu demais nas últimas partidas. Então, assim, é um Fluminense que constrói a jogada, enquanto a gente deve ver o Corinthians que deve jogar no erro do Fluminense para buscar o contra-ataque, né, cara? Então, assim, tudo vai decidir. Tudo vai ser decisivo desde o começo do jogo. Acho que desde o começo o Fluminense vai tentar buscar um gol. Acho que, como você disse, né, pela questão da equipe do Corinthians decidir o jogo em Itaquera, eu acho que o Fluminense vai tentar buscar um gol logo no começo para tentar jogar a pressão pro lado do Corinthians, usar o seu fator casa ao seu favor. Então, assim, eu acho que o Fluminense vai tentar buscar isso e eu vejo o Corinthians que também vai tentar buscar um contra-ataque. Cara, o Corinthians não pode entrar pelo time que tem de maneira totalmente recuada contra o Fluminense. Né? Beleza, o Fluminense tem um time que tá jogando bonito, tá jogando bem, mas é uma equipe que tem sim suas falhas, tem seus pontos fracos e toma muito gol. Então, se o Corinthians souber se defender bem e souber contra-atacar bem, pode ser um caminho também pro Corinthians buscar um bom resultado hoje. Mas é aquilo, cara, é um duelo muito equilibrado, tudo pode acontecer, são duas grandes equipes, né? Então, acho que falando mais da parte tática, né? Eu acho que o Vitor Pereira é um cara que vai realmente, deve estar a cabeça dele, deve estar quebrando assim nesse momento, né? Tentando pensar o que ele vai fazer durante a partida, né? Junto com a sua comissão técnica, tenho certeza disso. Já o Fluminense, com o Fernando Diniz, ele também já deve estar junto com a sua comissão também pensando no que ele pode fazer, como ele pode furar esse bloqueio defensivo do Corinthians. É uma equipe que toma muito poucos gols, né? Então, assim, vai ser um duelo, acho que vai ser um duelo de quebra-cabeça, cara, vai ser uma coisa muito, muito doida. E aquilo, né? Sempre jogo de ida é um jogo muito estudado, né? No começo, né? Então a gente vai ver duas equipes estudando, eu acho, vai ser um jogo muito truncado, e aí, mais pro segundo tempo, eu acho que o jogo deve ficar mais pilhado, mais emocionante, mais dinâmico, tudo pode acontecer. E é uma partida assim onde ambas as equipes vão ter uma certa dificuldade um contra o outro. Você vê o desempenho do Corinthians fora de casa, o time precisando reverter essa situação jogando numa semifinal de Copa do Brasil. E já por parte do Fluminense, um time que tem muito de muita dinâmica, muito toque de bola e também que usa um meio de campo dinâmico e usa o seu atacante Hermancano como seu principal recurso na parte ofensiva, jogando com uma equipe que tem uma solidez defensiva muito forte que é o Corinthians. Então eu também estou muito curioso para ver como ambas as equipes vão se comportar nessa partida. O Corinthians precisando melhorar o seu desempenho fora de casa e o Fluminense jogando nesse esquema tático, enfrentando uma equipe tão sólida na parte defensiva como o Corinthians. Bom, Gabriel, agora chegou aquele momento de darmos os palpites para essa noite, né? O que a gente acredita que pode acontecer nessa partida. Qual é o seu palpite, Gabriel, para essa partida no Maracanã, o Fluminense enfrentando o Corinthians? Cara, vendo o desempenho das duas equipes, né, realmente como eles vêm jogando ultimamente, e por ser um jogo decisivo, tudo tem que ser levado em conta, né? Então, assim, eu acredito que vai ser um jogo muito equilibrado, tá? Não vejo, assim,
uma equipe muito acima da outra. É que o Fluminense pode ter 77% de posse de bola, mas pode ter tipo 10 finalizações para cada lado, isso é um jogo equilibrado, né? Então, assim, eu acho que posse de bola não tem nada a ver com domínio da partida, sobre, né, chances criadas. Então, assim, pensando nisso tudo, da forma como as equipes vêm jogando, e por ser um jogo muito grande, né, uma semifinal de Copa do Brasil, eu acho que vai terminar 1-1 esse jogo. Também tô com você, acredito que também por essa questão, esse equilíbrio tático de ambas as equipes, acredito que vai ser aí 1-1 também e a gente espera que seja um grande jogo. Pode ter certeza que no Com nosso certeza. Connect Sport de amanhã, para vocês que nos acompanham, a gente vai trazer uma cobertura completa sobre essa partida. Bom, agora prosseguindo o nosso Connect Sport, chegou aquele momento de você que nos acompanha e que gosta das outras modalidades olímpicas, que quer ficar bem informado, eu convido você a acompanhar o nosso comentarista Gabriel Sanches, porque chegou esse momento o giro de Opa! notícias do Minuto Olímpico. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Minuto Olímpico voltando mais uma vez, agora cedo, né? Com o nosso novo formato aí do Connect Sport. E é isso, vou trazer tudo para vocês, tudo o que acontece no mundo dos esportes. Olha, tem notícia boa pra gente, tá? Lembrando que na sexta-feira, às 6 horas da manhã, o Brasil vai estrear no Mundial Masculino de Vôlei, né? Na Copa do Mundo de Vôlei, que vai acontecer na Polônia e na Eslovênia. O Brasil estreia às 6 da manhã contra a seleção de Cuba. Vai ser um jogo muito interessante e vai ter um reforço muito importante para a seleção brasileira, tá? O central Lucão, né? Ele campeão olímpico, campeão do mundo, jogador de 35 anos, que tinha sofrido uma lesão, né, no tornozelo na preparação para o Mundial, então ficou uma dúvida se iria ou não para a Copa do Mundo, mas está confirmado, se recuperou muito bem e vai ser um dos reforços para o Brasil para esse Mundial que acontece na sexta-feira, que começa na sexta-feira e vai até no mês de setembro. Então vamos que vamos, Brasil em busca do seu tetracampeonato mundial. Lembrando que o Brasil nas últimas 5 edições ganhou três, né, em 2002, 2006 e 2010 e ficou em vice em 2014 e em 2018, então tenta buscar aí a sexta final consecutiva do Mundial Masculino de Vôlei. Já falando agora de skate, tá? Nesse final de semana, o skatista Gui Curi conseguiu vencer essa primeira competição na Mega Park, tá? Que fica localizada no Green Box, em Curitiba, no Paraná. Essa competição que contou com grandes nomes, tá, do skate, o medalhista olímpico Pedro Barros, também Rony Gomes e também algumas potências do skate feminino, como Dora Valera e Raika Ventura. Então, parabéns aí ao Gui Curi, que é um jovem também promissor, e vamos ficar de olho aí para as Olimpíadas de Paris, que está chegando, e o skate, como sempre, chegando muito forte. Já no Campeonato Mundial de Nado Artístico Júnior, tá? O Brasil ficou na 12ª colocação no feminino, tá? Com a equipe técnica feminina, o Brasil somou 74 mil pontos, ficou na 12ª colocação. A medalha de ouro ficou com o Japão, que somou 88 mil pontos. Já o Murilo Cunha também se apresentou no solo técnico, conquistou o 7º lugar pela primeira vez na história. Então o brasileiro chegou no masculino, ficar entre os 10 no Campeonato Mundial Júnior de Nado Artístico. Agora vamos mudar de assunto, vamos para o tênis, tá? O tênis está pegando fogo, né? Lembrando que o US Open começou ontem com as qualificações, também está rolando o torneio de Winston-Salem e teve brasileiro em quadra, brasileiro com vitória. O Thiago Monteiro, que é o melhor brasileiro do masculino, né? Ele que está na posição de número 66 no ranking mundial, venceu o Basilashvili, jogador da Geórgia, que é o atual número 35 do mundo, por 2-0 e se classificou, então, para as oitavas de final e vai enfrentar o francês Benjamin Bonzi, que está na 50º lugar no ranking mundial. Esse jogo acontece hoje às 7 horas da noite, então boa sorte aí para o Thiago Monteiro. Já agora falando sim de US Open, ontem a brasileira Caroline Meligeni venceu a Suíça Voegele por 2-1 e se classificou para a próxima fase da qualificação. Grande vitória da brasileira, né, que conseguiu aí vencer a Suíça com um jogo apertadíssimo, né? Foi 7-6 no último set, então parabéns aí. Ela que ainda tem que ganhar mais 2 jogos para tentar entrar na chave principal do US Open. E hoje tem mais aí 3 brasileiros em quadra no torneio de US Open. Felipe Meligeni vai enfrentar o russo Kotov, né? O jogo começa daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, aí que está na posição de número 145 do ranking. Lembrando que tanto ele é irmão da Caroline Meligeni e são sobrinhos do Fernando Meligeni, brasileiro também, né, que foi 25º lugar no ranking mundial e já disputou a semifinal de Roland Garros. Também vai ter hoje o Matheus Puccinelli, um jogador muito jovem também aí, né, um atleta de apenas 21 anos, vai enfrentar o francês Coquao, né, então vamos torcer para o Puccinelli. E por último, a brasileira Laura Pigossi, medalhista de olímpica, né, de bronze no torneio de duplas em Tóquio ano passado. Ela que no torneio de simples subiu mais de 200 posições no ranking esse ano, está realmente numa fase fantástica. No momento, ela está na posição de número 101 do ranking mundial, vai enfrentar a russa Avanesian,
né? Então vai tentar buscar também a vaga para o torneio principal de US Open. Esse então foi o Minuto Olímpico de hoje. Amanhã eu volto com muito mais informações sobre tudo que acontece nos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. É isso aí, o Minuto Olímpico que nunca para, assim como o nosso Connect Sport. Para você que tá estranhando aí, o Minuto Olímpico tá vindo um pouco mais cedo por causa da dinâmica do Connect Sport, sempre buscando melhorias para todos vocês. Vem muito conteúdo legal aí para vocês que nos acompanham, principalmente agora da Copa do Mundo, criação de novos quadros. Tudo isso até porque estamos aí a menos de 100 dias da Copa, né? E o Connect Sport estará também ao lado fazendo uma cobertura especial da Copa do Mundo do Catar. Oi, Gabriel. Menos de 90 dias, né? Estamos já Tá 89 dias hoje. Verdade, a Copa tá chegando e você também vai ficar bem informado da Copa no Connect Sport. Assim também como o futebol internacional. Ontem tivemos os jogos de volta dos playoffs da Champions League, já tivemos a classificação principalmente do Benfica, com um grande gol de David Neres. E quem vai trazer informações dos jogos de ontem e de hoje é o nosso repórter diretamente de Vitória no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes, boa tarde, Sanches, boa tarde, Johnny, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E hoje estou aqui para falar sobre futebol internacional, sobre o jogo de volta dos playoffs da Champions League, que terminarão nesta quarta-feira, dia 24. Começando com as partidas que começaram ontem. O Victoria Pilsen acabou vencendo a equipe do Karabag por 2-1 e está classificada. Lembrando que o primeiro jogo foi 0-0. O Maccabi Haifa eliminou o Estrela Vermelha. O jogo ficou 2-2, porém, no jogo de ida, o Maccabi acabou vencendo por 3-2, jogando em casa. Outro time classificado é o Benfica, que dessa vez, no Estádio da Luz, venceu o Dinamo de Kiev por 3-0. No jogo de ida, o Benfica acabou vencendo por 2-0 e com este resultado a equipe está classificada para a fase de grupos. Agora eu vou falar sobre as partidas que acontecem hoje. Teremos o Trabzonspor que enfrenta o Copenhagen. O Copenhagen acabou vencendo o jogo de ida por 2-1, jogando em casa. Também teremos o jogo de volta entre Dinamo Zagreb e o Bodo. O Bodo tem a vantagem de empate, pois acabou vencendo o jogo de ida por 1-0 no SP Mira Stadium. E para fechar, teremos o jogo entre PSV da Holanda contra o Rangers. Enfim, se o jogo ficar empatado, vai para os pênaltis. E quem vencer, passa, né? Já que a partida de ida terminou com empate em 2-2. É isso aí, Gomes. Essas foram as notícias do dia. Até amanhã. Fui. Forte abraço. Forte abraço ao nosso repórter Daniel Godoy, trazendo informações do futebol internacional no nosso Connect Sport. Bom, Gabriel, agora faça a sua análise do que você analisou dos jogos de ontem pelos playoffs da Champions League e lembrando que tem a continuidade hoje também. Eu queria que você fizesse um balanço geral, uma análise completa dos playoffs da Champions League. Começar falando sobre a grande vitória do Benfica, né? O Benfica aí que conseguiu a classificação sem sustos nessa temporada para a fase de grupos, né? Venceu ontem a equipe do Dinamo de Kiev, como bem disse o nosso repórter Daniel, por 3-0. Teve o gol brasileiro, né? Gol aí do David Neres, que, olha, Gabriel, fez até agora, está fazendo uma excelente temporada, né? Ele que surgiu muito bem no Ajax, né? E aí foi para o Shakhtar Donetsk, não chegou a jogar, né? Por conta da questão da guerra, foi vendido para o Benfica e tem um começo até agora muito bom. Ontem, por exemplo, foi um gol e uma assistência para o brasileiro David Neres. O Benfica, então, conseguiu fazer uma grande vitória, né? Consegue essa classificação para a próxima fase e com alguns destaques, né? Entre eles, aí eu queria destacar o jogador Enzo Fernandes, o argentino que veio do River Plate, né? Que o Benfica aí contratou agora. Também tem, né, o Otamendi, zagueiro argentino, que é duro, né? E ontem marcou um dos gols também. O Rafa Silva, português também, que tem muita qualidade. Então, assim, esse time do Benfica é um time muito bom e vai dar muito trabalho para qual grupo for, né? Já deu ano passado, né? Tirou o Barcelona da fase de grupos, conseguiu a classificação, né, para as oitavas de final, chegando até as quartas de final, quando só parou no finalista Liverpool, né, pro vice-campeão. Então, realmente, veio de uma campanha
muito boa na Champions League, a equipe do Benfica, né? E já a equipe do Dinamo de Kiev, né, uma equipe que também está sendo muito aí, né, todo mundo gosta bastante, né, com bastante, o pessoal tem bastante simpatia por essa equipe, né, por ser da Ucrânia, vem fazendo vários amistosos beneficentes, vai conseguir aí uma vaga para disputar a Liga Europa, e sucesso aí para a equipe do Dinamo de Kiev, que está mandando seus jogos na Polônia, né? Uma pena isso, né? Já em outro grande jogo tivemos aí Estrela Vermelha e Maccabi Haifa, o Estrela Vermelha que estava se classificando, né, Gabriel? Até, né, na verdade estava levando o jogo para os pênaltis, até os 45 do segundo tempo, quando o Pavkov marcou um gol contra o zagueirão lá da equipe do Estrela Vermelha e acabou aí deixando a equipe numa situação muito complicada, e a equipe do Maccabi Haifa e a equipe do Israel conseguiu a classificação para a fase de grupos. Parabéns também aqui para o Maccabi Haifa. Aliás, foram 2 grandes jogos, tá? O primeiro jogo foi 3-2 e o segundo jogo foi 2-2. Aliás, com muita emoção. E essa fase de playoff da Champions League até agora está tendo bastante emoção, Gabriel. E assim também como tivemos no jogo entre Vitória Pilsen e Karabag, né? A equipe do Karabag conseguiu abrir o placar, né, no primeiro tempo, com o Ozovic jogando fora de casa. O primeiro jogo tinha sido 0-0 no Azerbaijão. Jogou o jogo de volta na República Tcheca. No segundo tempo, com gols de Kopic e Clemente, a equipe do Vitória Pilsen conseguiu virar a partida e conseguiu se classificar para também disputar a fase de grupos da Champions League. Então, parabéns para essas 3 equipes. E hoje, né, como já bem antecipou o Daniel, vamos ter mais 3 jogos, né? E todos eles às 4 horas da tarde. Dinamo de Zagreb vai pegar a equipe do Bodo Glimt. O Bodo Glimt venceu o primeiro jogo por 1-0 jogando em casa, então vai ter agora um jogo muito complicado contra o tradicional Dinamo de Zagreb, né? O Dinamo de Zagreb, que é a maior equipe da Croácia, vai ser um jogo realmente muito complicado. Vamos ter também um grande jogo entre PSV e Rangers. Confesso que vou ficar de olho nessa partida. Foi um jogão o jogo de ida. Terminou 2-2 a partida na casa do Rangers. E agora o jogo de volta vai ser no Philips Stadium, em Eindhoven. E a equipe do PSV vai tentar buscar aí a classificação. O PSV que vem de um grande momento. Acabou também de ser campeão na Supercopa da Holanda, vencendo o Ajax por 5-3. E o último jogo vai ser entre o Trabzonspor da Turquia e o Copenhague da Dinamarca, né? Lembrando que o primeiro jogo foi 2-1 para a equipe do Copenhague, jogando no Parken Stadium em Copenhague, e agora vai ter a viajar à Turquia para jogar no Medical Park Stadium com o Caldeirão, né, do Trabzonspor, né, que ficou 38 anos sem ganhar a Liga Turca, foi campeão ano passado e agora está tentando buscar a vaga na fase de grupos da Champions League, Gabriel. É isso aí, os playoffs da Champions League tendo espaço no nosso Connect Sport. Pode falar, Gabriel, fica à vontade. E ontem também a gente teve bastante jogos aí na Copa da Liga Inglesa, né? A Copa da Liga Inglesa, que é um torneio também muito tradicional, e tivemos algumas equipes grandes, né? Entre elas, a equipe do Aston Villa, que venceu o Bolton por 4-1. E olha, Gabriel, uma curiosidade dessa partida, o brasileiro Douglas Luiz, né? Ele que teve passagem por Vasco, né? Por Manchester City, Girona, fez um gol olímpico, cara. E olha, segundo ele, foi viu o gol? E foi de propósito, segundo ele, né? Pegou até a imagem que ele, no dia anterior, durante o treinamento, fez um gol igualzinho e no jogo marcou um gol olímpico. Realmente marcou um golaço aí. Parabéns aí ao Douglas Luiz, que realmente marcou um golaço. Tivemos algumas zebras também. Por exemplo, o Fulham foi eliminado pelo Crawley por 2-0. O Everton venceu. Tivemos também a vitória aí do Crystal Palace, do Wolverhampton. E hoje vamos ter o jogo aí entre Newcastle e Chamberlain, Leeds e Burnley, Brighton e Forest Green, e o Wycombe e Bristol City são jogos da Copa da Liga Inglesa. Desculpa aí pela minha pronúncia. Imagina, o importante é trazer a informação completa. Futebol internacional tendo espaço dentro do nosso Connect Sport. Agora voltamos para a Copa do Brasil no nosso programa de hoje para fazer um esquenta, o pré-jogo da outra partida da semifinal. Lembrando que no Morumbi teremos o São Paulo enfrentando a equipe do Flamengo. Bom, Gabriel, a sua análise sobre essa partida, o que você espera que aconteça aí? O São Paulo não vai ter vida fácil para esse jogo, mas o Flamengo também não vai ter uma vida fácil também não, porque vai enfrentar o São Paulo no Morumbi, que é sempre forte jogando em seus domínios. Olha, vai ser realmente, assim, é um grande jogo, é um dos maiores clássicos, né, do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, Flamengo e São Paulo, né, são duas equipes gigantes, duas equipes campeões do mundo, Libertadores, brasileiro, e assim, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil e o São Paulo ainda não, então falta esse título para o São Paulo, então por isso eu acho que o São Paulo vai vir com tudo. E olha só, vamos ser justos também, né, até 2013, a Copa do Brasil, quem disputava a Libertadores não disputava a Copa do Brasil, né, e o São Paulo passou praticamente a década de 90 e anos 2000 todos disputando a Libertadores, então disputou muito pouco as Copas do Brasil, né? Se eu não me engano, disputou apenas uma final, que foi em 2000, quando ia ser o campeão até os 45 do segundo tempo, e aí o Cruzeiro, né? Eu esqueci o nome do jogador que fez o gol de falta, aquele jogo histórico no Mineirão, acabou conquistando o título. Giovani, exatamente.
Então o São Paulo realmente disputou muito poucas Copas do Brasil e agora que está tendo mais oportunidade de participar, chegou aí a semifinal recentemente contra o Grêmio, né? No ano retrasado, eliminando o Flamengo durante a caminhada também. Então vai tentar chegar mais uma final e vai pegar o Flamengo hoje num jogo que realmente vai ser muito interessante, Gabriel. Eu acho que assim, o São Paulo, na minha opinião, mesmo jogando em casa, deve entrar muito recuado para enfrentar o Flamengo, né? Porque o Flamengo está vivendo uma fase fantástica, os jogadores titulares do Flamengo, né? Então realmente, até os reservas também, né? O Flamengo não perde há muito tempo. A última derrota do Flamengo foi para o Corinthians, lá no mês de julho ainda, né? Por 1-0, no jogo que foi o gol contra do Rodinei, né? Então, assim, no Brasileirão. Então, o São Paulo tem que vai entrar com muito cuidado, deve entrar com muita cautela. Lembrando que o Rogério Ceni, como treinador, nunca venceu o Flamengo na sua história, né? Como técnico, já perdeu com o Fortaleza, perdeu com o Corinthians, perdeu com o São Paulo. Então, busca essa primeira vitória contra o Flamengo. Mas também para ele, se for 2 empates, se ele classificar no pênalti, então também tá nem aí, né? Se não vencer o Flamengo, né? É importante se classificar e vai ser realmente um jogaço, na minha opinião. Tem tudo para ser um grande jogo, né? Tem até também aqui as escalações. O São Paulo deve vir aí, né, com a sua tradicional escalações com 3 zagueiros, né? Deve vir com o Jandrei no gol, Diego Costa, Rafinha e Léo. No meio-campo, Pablo Maia, Igor Gomes e Rodrigo Nestor. Os 2 alas são o Reinaldo e Igor Vinícius. E na frente, Luciano e Caleri. Esse deve ser o time, então, do Rogério Ceni. Já o Flamengo, Gabriel, vai vir com o seu time titular, né? Com o Santos no gol, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz na defesa, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio, Gabigol e Pedro. Só discordo de uma coisa do técnico Dorival Júnior. Eu acho que o Vidal já passou da hora de ser titular nesse time do Flamengo, né? Porque o que ele tá jogando, acho que nenhum meio-campo do Flamengo jogou até agora. Então, assim, tá na hora do Vidal ser o titular, lembrando que ele foi reserva contra o Palmeiras. Então, na minha opinião, tá faltando um pouco de incoerência aí no comando técnico do Dorival Júnior, porque não tem como o Vidal ser reserva num jogo decisivo desse tamanho. Então, realmente, não dá para entender isso. Mas, tirando isso, é um Flamengo muito perigoso, um Flamengo, como eu já disse, tá vivendo uma fase fantástica, né? Tem aí um quarteto ofensivo muito forte com Gabigol, Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro. O São Paulo vai ter muita dificuldade para parar esse quarteto, né? Sabe disso, mas é aquilo. O São Paulo também tem um ataque muito forte com o Caleri e com o Luciano, né? Tem o Rodrigo Nestor, o Igor Gomes e o Pablo Maia, ou seja, vai vir com 3 volantes para tentar segurar esse jogo no meio campo e tentar usar os alas, né? O Igor Vinícius e o Reinaldo, cara. Time por time, o time do Flamengo, na minha opinião, é muito superior ao São Paulo, mas é aquilo, cara. É um jogo, São Paulo é uma equipe gigantesca, é tricampeão do mundo, jogo dentro do Morumbi, né? Mais de 44 mil ingressos foram vendidos até agora. Então, por isso, não dá para descartar o São Paulo jamais em qualquer competição, em qualquer partida, seja contra quem for, né? Então, realmente vai ser um jogo muito interessante e tô curioso. O Flamengo também com o estilo de jogo de muita marcação-pressão, né? De tomar logo recuperar a bola, de usar muito também o Arrascaeta. Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado, principalmente com esses passes, com essas ligações diretas que acontece muito com o Davi Luiz, com o Thiago Maia e o Léo Pereira, porque o Flamengo tem muito esse estilo de jogo, né, de tentar encontrar o Arrascaeta e o Everton Ribeiro com liberdade. Então o São Paulo tem que tomar muito cuidado para não dar essa liberdade para o Arrascaeta e o Everton Ribeiro e, quando puder, tentar acionar principalmente o Reinaldo, o Luciano e o Caleri para tentar buscar um contra-ataque. Vai ser um jogo muito interessante, vai ser um jogo que realmente vai ser um jogo muito estudado no começo, mas acho que vai ser um confronto muito interessante, um duelo muito grande e tem tudo para ser realmente uma excelente partida. Bom, Gabriel, a minha pergunta é com relação à equipe do São Paulo. Eu queria que você fizesse sua análise sobre mais esse esquema tático do Rogério Ceni. Será que o São Paulo jogando em casa, claro que o Rogério Ceni ele adotou desde essa volta dele ao São Paulo, uma estrutura tática que o Hernan Crespo já tinha feito, que era essa rodagem com 3 zagueiros, dando uma consistência a mais no meio de campo, liberando os alas e não tendo tanto que recompor, principalmente os seus atacantes, e tendo o recurso dos alas, a liberação dos alas para poder apoiar e criar o recurso ofensivo por parte do São Paulo. Você não acha que jogando em casa, diante da equipe do Flamengo, o São Paulo não deveria abrir mão um pouco desse esquema tático mais conservador? Mas dá para montar um esquema tático mais conservador, mas porém não perdendo tanto essa essência da parte do ataque. A gente vê que nesse esquema tático aí, possivelmente num 3-5-2, mas pode jogar aí um 4-2-3-1, um 4-4-2 ou um 4-3-3 ofensivo com 2 volantes e um meio de campo. Eu questiono muito essa questão do Rogério Ceni. Eu acredito que jogando em casa contra o Flamengo, precisando de classificação para a semifinal da Copa do Brasil, deveria abrir mão desse esquema de 3 zagueiros e jogar num esquema tático um pouco mais avançado. Eu queria que você fizesse análise mais sobre esse esquema tático que o Rogério Ceni vem apresentando frente ao São Paulo. É um esquema tático que beleza, favorece, né, a questão defensiva, mas praticamente abre mão da parte ofensiva, né? Porque assim, você vai jogar
o São Paulo não tem o Luciano e o Caleri, que são dois atacantes, e só, né? Não tem um jogador de ponta, um jogador de velocidade, não tem um meia criativo, né? Só vai jogar com 3 volantes, com o Igor Gomes, o Pablo Maia e o Rodrigo Nestor, que são 3 volantes, né? Vai ter o Reinaldo, que é um jogador que tem velocidade, que tem uma boa chegada ofensiva, mas não é também, assim, um jogador que pode fazer a diferença, na minha opinião, né? Então, assim, é verdade. Mas eu vejo o Rogério Ceni com muito medo, né, cara? O São Paulo, as últimas 3 vezes que enfrentou o Flamengo, 4 vezes que enfrentou o Flamengo, né? Se não me engano, o Flamengo fez 14 gols, então foram apenas 2. Né? Então, realmente, está numa fase muito delicada o São Paulo. Né? Ano passado chegou a perder por 5-1 e 4-0. Esse ano perdeu por 3-1 no Brasileirão no primeiro jogo e perdeu os 2-0 recentemente também, né? No jogo de volta, no Morumbi. Então, assim, o São Paulo realmente vai vir sabendo que o Flamengo ultimamente tem tido bons resultados contra o São Paulo. Né? O Rogério sempre tem ciência disso, né? Então, eu acho que isso conta muito para ele decidir escalar um time mais recuado, né? Mas o São Paulo, assim, se a gente for lembrar, em 2020, 2019, ficou, se não me engano, 4 anos sem perder pro Flamengo, também ganhando de 4-1 dentro do Maracanã, ganhando de 3-0 no Morumbi. Então, assim, é aquilo, faltou um pouco mais de coragem pro Rogério Ceni, na minha opinião. E pode ter sido um tiro no pé. Porque se você tomar um gol logo no começo com o time do Flamengo, que tem, né, cara, vai ficar difícil correr atrás, né? Porque é um time do Flamengo que tem um time titular muito bom, com Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, né, e Pedro, mas é um time que no banco tem jogadores fantásticos também, o Cebolinha, vai ter o Vidal no banco, você pode ter um Diego Ribas, tem um jogador muito experiente, um jogador que tem qualidade, tem o Lázaro, tem o Marinho, tem o Vitor Hugo, um jovem que está jogando demais. Então, assim, é um time do Flamengo que tem um time titular muito bom e tem um time reserva muito bom. Então, o São Paulo vai ter que tentar aguentar o tempo todo o ritmo do Flamengo e vai ser muito, muito complicado, cara. É isso aí, Gabriel. Baita análise, já até respondeu minha pergunta com êxito aí. Parabéns pela análise. Bom, agora, Gabriel, qual que é o seu palpite para essa partida no Morumbi? Cara, sendo bem sincero, vendo o desempenho das duas equipes ultimamente, o time do São Paulo é uma equipe que realmente faz uma temporada de muita oscilação. No Brasileirão está apenas na 12ª colocação, está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G4, por exemplo. Na Sul-Americana passou os tempos e barrancos contra a equipe do Ceará nos pênaltis. Na Copa do Brasil contra o Palmeiras também passou de maneira nos pênaltis ali, mas poderia ter sido eliminado, né? Teve toda a polêmica também. Contra o América Mineiro também passou um sufoquinho no final. E o Flamengo é uma equipe que está passando um tratão em todo mundo, né, Gabriel, ultimamente, né? Uma equipe que vem jogando muito bem, eliminou o Atlético Paranaense também de maneira emocionante, vencendo por 1-0, eliminou o Atlético Mineiro, né? 2 equipes estão na parte de cima da tabela do Brasileirão. Então, assim, vendo principalmente o desempenho das 2 equipes e como as equipes vêm jogando, eu acho que o Flamengo vai vencer o jogo hoje por 2-1. É isso aí. Bom, acredito que para essa partida, com essa estrutura que o Rogério Ceni vem, com essa filosofia, com essa estrutura tática, eu acredito assim que time por time, o Flamengo, além de ser um time melhor e um time mais ofensivo, eu acredito que o Rogério Ceni, é claro, tenta neutralizar e explorar o contra-ataque, mas eu acredito que, mais uma vez, eu manifesto aqui a minha análise da pergunta que eu fiz para o nosso comentarista Gabriel. Deveria jogar num esquema tático um pouco mais avançado, porque não, o São Paulo praticamente fica sem recursos na parte ofensiva, mas eu acredito que por essa questão e esse estilo de jogo do Rogério Ceni, eu acredito na vitória do Flamengo pelo placar de 1-0. É isso aí. Gabriel, tem mais alguma observação final que você queira falar sobre essa partida? É aquilo, né, Gabriel? Faltou um pouco de coragem, mas também eu entendo o lado do Rogério Ceni, porque realmente é difícil parar o Flamengo, né? E vai tentar picotar o jogo o máximo possível. E, cara, mas é aquilo, é o São Paulo, né? Não é qualquer time que tá jogando contra o Flamengo. Então é aquilo, poderia ter entrado com alguns jogadores, realmente o Galopo, por exemplo, é um jogador que foi contratado recentemente, mas até agora não conseguiu se adaptar, né? Realmente não teve. E é aquilo, né, cara? Falta recurso pro São Paulo, falta elenco pro São Paulo, né? Essa que é a grande verdade. É um elenco muito ainda atrás de vários elencos aqui no Brasil, de Corinthians, de Flamengo, Fluminense, de Palmeiras, né? Então é um time que chegou muito bem e agora vai tentar fazer de tudo. E o Flamengo, por outro lado, o Brasileirão já ficou muito difícil para o Flamengo, tá 9 pontos do Palmeiras ainda, e tem ainda, quem sabe, a Copa do Brasil, né, e a Libertadores como a salvação da temporada, né? Então o Flamengo vai usar esse torneio vai tentar buscar um título também. O São Paulo, na minha opinião, tem uma chance grande de ser campeão da Sul-Americana, porque tem um caminho mais tranquilo, né? Pega o Atlético Goianiense e na final pode pegar um Del Valle ou a equipe do Melgar, né? Então o São Paulo tem uma chance gigante de conquistar um título internacional esse ano, que poderia salvar o ano do São Paulo, e o Flamengo tem essas 2 chances aí na Copa do Brasil e na Libertadores. Então, por isso eu acho que esse ano, eu acho que as 2 equipes vão sair pelo menos com algum título grande. É isso aí.
E pode ter certeza que amanhã no nosso Connect Sport você vai ficar bem informado de tudo o que aconteceu nessa partida entre São Paulo e Flamengo no Morumbi. Jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil. Agora o assunto do nosso Connect Sport é a Série B. Já tivemos início ontem a 26ª rodada da competição com a vitória do Sport na Ilha do Retiro em cima da Chapecoense pelo placar de 1-0. E lembrando que teremos mais 2 jogos hoje. O Novo Horizontino enfrentando a Ponte Preta e também o Vila Nova recebendo o Sampaio Corrêa. E aí, Gabriel, faça sua análise aí nesse início da 26ª rodada da Série B. A Série B vai se afunilando, agora já temos mais ou menos um parâmetro de tabela. Os times que vão brigar para subir, os times que vão brigar para o meio de tabela e os times que estão brigando para não cair. É verdade, né? Aliás, uma grande vitória do Sport ontem, jogo difícil, né? Contra o Chapecoense, a vitória que o Sport estava precisando. Com essa vitória, o Sport chegou à 5ª colocação, agora está a 5 pontos do Vasco, que é o 4º colocado. Então, um jogo de extrema importância para o Sport e para a Chape, né, Gabriel? A Chape agora está numa situação complicada, né? Na 14ª colocação, pode ficar mais perto ainda da zona de rebaixamento nessa rodada. O campeonato que a Chape faz até agora é muito irregular, uma pena, né? Uma equipe que estava disputando Série A o tempo todo e agora parece que vai brigar para não cair na Série B esse ano. E pelo outro lado, falar do Sport, que fez o gol com o Labandeira, né, o jogador uruguaio, né, um atacante que fez aí, né, o seu segundo jogo com a camisa do Sport, aí, que defendia as cores do Defensor do Uruguai. Né, ele entrou aos 23 do segundo tempo e 27 segundos depois ele estava lá para marcar o gol, fez um gol relâmpago aí, né, com a assistência do Wanderson e acabou desafogando a torcida do Sport, estava ficando já aflita, né, e consegue uma grande vitória por 1-0. E agora, eu acho que, na minha opinião, ainda mais se o Bahia conseguir um resultado bom contra o Vasco nesse final de semana, o Sport vai voltar com tudo na briga aí para tentar subir para a primeira divisão, Gabriel. Já hoje, né, vamos ter mais 2 jogos, como você bem disse, né? Jogo aí entre Novo Horizontino e a equipe da Ponte Preta, né? Se eu não me engano, não é isso? Novo Horizontino e Ponte Preta, 9h30 da noite. Na verdade, são amanhã esses jogos, Gabriel, não são? Isso, é amanhã, Novo Horizontino e Ponte Preta. É amanhã, né? É um grande jogo entre Novo Horizontino e Ponte Preta. Ponte que realmente está na fase muito boa, vem de vitória contra o seu maior rival, o Guarani, jogando em casa por 1-0. O Novo Horizontino vem de derrota para o Ituano por 1-0. E vai ser um jogo também muito interessante. Já o Vila Nova vai enfrentar o Sampaio Corrêa. O Vila Nova está lá embaixo, em 18º, chegou a ser o último colocado, conseguiu umas vitórias importantes. Agora aí, se vencer amanhã e contar com alguns resultados, pode até sair da zona de rebaixamento. E o Sampaio Corrêa, que também tenta se aproximar ali do G4, está na colocação e vai ser também um grande jogo. Tá aí a análise do Gabriel, nosso comentarista, sobre a Série B. A Série B também tem espaço no nosso Connect Sport. Assim como o mercado da bola, chegou aquele momento para você que nos acompanha e é amante do futebol, ficar bem informado do giro de notícias do mercado da bola. Vamos começar falando de Depay, o atacante holandês aí, Memphis Depay, que desperta interesse de vários clubes. O Barcelona, inclusive, pretende vender o atleta para baixar a folha salarial, se adequar ao fair play financeiro da FIFA e poder inscrever os seus novos atletas. Está se desfazendo do atacante holandês, e o Depay, que já despertou interesse aí de Juventus, Tottenham, dessa vez desperta interesse do Manchester United. Segundo informações, o clube do Manchester United estaria disposto a pagar 10 milhões de euros ao atleta holandês. Agora vamos falar do PSG, mais especificamente de Ander Herrera, volante espanhol, que atualmente está no seu ciclo final de PSG, deve estar rescindido o seu contrato. O atleta deve retornar ao Atlético de Bilbao, da Espanha. E agora vamos falar do Besiktas da Turquia, que está de olho e tem interesse na contratação por empréstimo do atacante inglês Dele Alli, o atleta que atualmente atua pelo Everton da Inglaterra. Vamos prosseguir o nosso giro de notícias com o comentarista Gabriel Sanches. Aliás, que decadência o Dele Alli, né? Ele que em 2018 fez uma Copa do Mundo fantástica com a Inglaterra, chegando até a semifinal, sendo um dos destaques, chegou a valer 100 milhões de euros e agora ele vai parar no Besiktas da Turquia. Realmente, a carreira do Dele Alli fez isso aqui, né? Impressionante, né? Uma pena, né? Que é um grande jogador. Agora sim, falando do mercado da bola aqui, o Grêmio, né? O Grêmio tem interesse na contratação do lateral Rodinei novamente, né? Ele tem interesse, já teve interesse há algum tempo atrás, o Flamengo não liberou, e agora que o Rodinei está no final de contrato, o Grêmio se juntou ao Atlético Mineiro. As duas equipes estão interessadas no Rodinei, e também surgiu uma informação ontem que o Flamengo está pensando em fazer uma nova proposta de renovação de contrato para o atleta Rodinei, e o Rodinei, segundo informações, tem vontade de ficar no Rio de Janeiro. Já a equipe do West Ham, né, o West Ham essa semana anunciou a contratação do brasileiro italiano, né, que joga pela seleção da Itália, o jogador Emerson Palmieri, que foi revelado pela equipe
do Santos, foi para a Europa muito cedo, se naturalizou italiano, foi campeão da Eurocopa em 2021, ele que pertencia aí à equipe do Chelsea, de passagem por Lyon também, vai defender agora as cores do West Ham da Inglaterra, vai voltar a Londres. Já o Newcastle está disposto a pagar 50 milhões de euros pelo Lucas Paquetá, Gabriel. E olha, essa é uma notícia agora há pouco de manhã, tá, de um jornalista que cobre até o Flamengo, né, o nome dele é Vene Casagrande, que o West Ham também entrou na briga e vem firme e forte aí para tentar a contratação do Lucas Paquetá. E segundo informações, daqui a pouco, nos próximos dias aí, o Paquetá deve sair do West Ham, deve sair do Lyon para atuar ou no West Ham ou no Newcastle. Volto com você, Gabriel. É isso aí, o Paquetá que também está super valorizado nesse momento, principalmente na Premier League, com os clubes interessados nele. Eu também acompanhei essa notícia, mas já estava fora de pauta. O West Ham também sendo aí ao lado do Newcastle um dos fortes candidatos a tirar Lucas Paquetá da equipe do Lyon. Bom, Gabriel, eu vou te fazer uma rápida pergunta antes dos comentários aqui e antes do quadro 1 minuto para o Qatar. Se você fosse o Paquetá, para qual dos clubes você iria? Assim, o Newcastle é uma equipe que tá fazendo, tem um projeto, né? Lá também ele poderia reencontrar o Bruno Guimarães, porque ele fez uma parceria muito maneira no Lyon, né? Enquanto isso, o West Ham é uma equipe que está mais estabelecida na Inglaterra, uma equipe que na temporada passada terminou na 6ª colocação, se classificou para a Conference League. Para ele, realmente, é uma coisa muito difícil, né, cara? Mas vendo o projeto atual, né, com o West Ham realmente prometendo, ainda mais com o novo Sheik lá, né, botando bilhões de euros lá, eu iria para o Newcastle, desculpa, né, uma equipe que está com um projeto grande, de quem sabe buscar aí vaga de Champions, vaga na Liga Europa, vaga em competições internacionais, e pensando também para ele reformar, fazer novamente essa parceria com o Bruno Guimarães, eu acho que para ele seria ótimo, mas pelo que eu tô vendo aí, tá mais pro West Ham do que pro Newcastle. É isso aí, também seria uma grande proposta aí, o Lucas Paquetá vestindo a camisa do West Ham, mas também o Newcastle não seria de se descartar. E você, não, principalmente Gabriel? Eu também já estou basicamente nessa questão sua, eu também iria pro Newcastle. Eu acredito que essa parceria dele com o Bruno Guimarães, e além disso ele seria um dos protagonistas desse grande projeto Bin Salman de trazer o Newcastle novamente para os seus dias de glória de Premier League. Eu iria para o Newcastle, mas pelo que eu vi de informações, o West Ham vem forte aí e promete fazer uma proposta firme em questões de valores salariais para tirar o atleta da equipe do Lyon. Bom, agora temos recados de que acompanha o nosso Connect Sport dessa quarta-feira. Tá aí o Gladson Pereira Amorim, 3-0 Fluminense, tá aí o Gladson palpitando aí, dando seu palpite com relação à partida do São Paulo. Eu acho que não passa pro Corinthians. Do Corinthians enfrentando a equipe do Fluminense aí, acreditando na vitória do Fluminense, o Gladson. Valeu, Gladson, um abraço, obrigado por acompanhar o nosso Connect Sport. Tive conversando com ele mais cedo, sempre acompanha o nosso Connect Sport, Gabriel. Inclusive, elogiou até você. Um abraço, Gladson, obrigado por acompanhar o nosso programa. Valeu, Gladson, tamo junto. Tá aí o Manuel Fagner, meu palpite é 2-0 Corinthians, é isso aí, o Manuelzinho que tá aqui também na técnica, você não pode ser o novo contratado aqui, Gabriel, o menininho aí, o Manuel, ligeiro demais pra técnica aí, valeu, Manuel, por acompanhar o Connect Sport. Vai se juntar a família Connect. Renato Sanches, boa tarde, Connect Sport, boa tarde, Renato, um forte abraço. Renato Sanches, aí os palpites já fluindo aí, acredita no empate do Fluminense diante da equipe do Corinthians pelo placar de 1-1 e acredita na vitória do Fluminense em cima da equipe do São Paulo, vitória do Flamengo, peço perdão, em cima da equipe do São Paulo pelo placar de 1-0. É isso aí, vamos ver se o pessoal aí tá firme também nos palpites, Gabriel. Amanhã a gente vai descobrir. Tá se juntando a gente, né, Gabriel? É isso aí, ó, o pessoal já entrou na onda, olha aí, ó, o Manuel acreditando na vitória do São Paulo em cima da equipe do Flamengo pelo placar de 2-1, vamos ver, o pessoal tá entusiasmado também, acreditando na vitória do Tricolor, jogando no Morumbi, diante da equipe do Flamengo. Você que ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, mais uma vez se inscreva, Connect Brasil TV SP, porque vem muito conteúdo bom por aí, e eu convido você a acompanhar a nossa programação, lembrando que hoje, às 8 da noite, aqui na Connect, nesse mesmo estúdio, vai ter a estreia do programa de forró Encosta Encosta, a apresentação Ananias e Janeide, um casal super alegre, convido vocês a acompanhar esse programa diferenciado, eu com certeza vou estar ligado, e eu convido vocês também a acompanhar toda a programação da Connect Brasil TV SP. Agora chegou aquele momento, Gabriel, de todo mundo ficar ligado, para quem é amante da Copa do Mundo, a gente aqui do Connect Sport também vai ter bastante conteúdo novo para a Copa do Mundo. O Connect Sport estará lado a lado da seleção brasileira e também da Copa do Mundo, fazendo uma cobertura especial da Copa no Qatar. Agora chegou o momento do quadro novo do nosso Connect Sport, 1 minuto para o Qatar, com o nosso comentarista Gabriel Sanches.
É isso aí, Gabriel. Vamos então falar sobre o Minuto para o Catar hoje, com algumas notícias interessantes, né, sobre a Copa do Mundo, e começar falando sobre a bola da Copa, a Al Hilal, né? Lembrando que ela aí foi lançada recentemente pela FIFA, e segundo a FIFA, Gabriel, ela não vai ser nada a ver, né, com a Jabulani, né? Porque sempre tem, quando tem anúncio de bola da Copa, sempre aquela pergunta, né, com a da Jabulani, que a Jabulani foi uma bola bastante polêmica, né, da África do Sul 2010. Segundo a FIFA, essa bola vai ser rápido e ágil e vai ser uma bola realmente bem tecnológica. Lembrando que ela já está sendo usada na Liga do Catar, tá? Então aí a bola já está sendo utilizada por alguns jogadores, até alguns brasileiros que atuam no Catar, né? E vai ser realmente, sem dúvida nenhuma, um dos destaques dessa Copa, a bola da Copa do Mundo, a Al Hilal. Agora sim, falando agora do álbum da Copa, Gabriel. Olha só que maneiro, hein? Lembrando, quem nunca fez um álbum da Copa que tira a primeira pedra, né, Gabriel? Eu, por exemplo, completei o meu lá em 2010 da África do Sul e ficou faltando pouquíssimo para mim poder completar em 2014, 2018. Mas olha, Gabriel, o álbum foi lançado esse ano já e olha, o pessoal tá reclamando muito os preços, tá? Por exemplo, um pacotinho custa R$4 e o pessoal tá indignado com o preço dos pacotinhos do álbum da Copa do Mundo. E você, Gabriel, vai fazer o seu? Eu tô em dúvida se eu faço o meu ou não, hein? O que você acha? Sinceramente, pelo valor que eu tô vendo aí do álbum, não compensa fazer não. A vontade dá, mas com esse valor aí fica inviável o bolso, né? R$44 o álbum de capa dura. Cara, aí tá complicado demais. Tá super valorizado, pô. Quando a Copa foi aqui no Brasil, tava mais barato, porque agora que a Copa é no Catar vai ficar mais caro. Aí fica Era difícil. R$1 o pacotinho. Então, pois é, velhos tempos, né? Saudade dos velhos tempos. Tá tudo Realmente, inflacionando. saudade. Até o álbum da Copa tá ficando inflacionado, rapaz. Aí fica difícil. Saudade do que a gente já viveu, né? Verdade. Mas enfim, continuando, agora falar de notícia ruim aí para a seleção do Irã, né? O Irã que também vai disputar a Copa do Mundo. O técnico croata Dragan Skocic, de 53 anos, foi demitido, tá? Pela Confederação, né, Iraniana de Futebol. Ele que tinha em 18 jogos aí, apenas 2 derrotas, e liderou a equipe para a classificação, só que segundo a imprensa do Irã, ele teve uma divergência com os jogadores e acabou sendo demitido há pouquíssimo tempo aí da Copa. Vamos ver agora quem o Irã vai anunciar como seu novo treinador para a Copa do Mundo. E agora, Gabriel, também entrando já nesse novo quadro da Copa do Mundo, também vou trazer curiosidades sobre os estádios da Copa, tá? E começar falando sobre o estádio Al Janoub, né? Um estádio aí para 40 mil pessoas que fica na cidade de Al-Wakra, a 23 quilômetros de Doha, uma cidade de apenas 90 mil habitantes, tá? Ou seja, o estádio quase todo pode receber a população, metade da população pode entrar dentro do estádio e vai receber aí 6 jogos da Copa do Mundo, entre eles o jogo entre Suíça e Camarões e Sérvia, o jogo também, né, a reedição daquelas quartas de final fantásticas em 2010 entre Gana e Uruguai, né, no grupo H. Vamos ter também um jogo entre França e Austrália, vamos ter também alguns jogos aí das oitavas de final, lembrando que a cidade de Al-Wakra é conhecida por centro de mergulhos, por pesca de pérolas e até descoberta do petróleo, tá, que realmente tem bastante lá no Catar, né? O projeto é de uns escritórios aí de arquitetura mais famosos do mundo, o Zaha Hadid, que foi aí responsável pela construção, pelo projeto aí, né, do estádio, que é muito bonito realmente. O estádio foi inaugurado em maio de 2019, na final da Copa do Emir, né, que tinha Xavi como técnico. Lembrando que após a Copa, a capacidade de 40 mil pessoas vai ser reduzida para 20 mil pessoas, e vai ter aí um entorno também aí com várias atividades para as crianças e tudo mais. Esse então foi o projeto do estádio Al Janoub, que vai receber vários jogos aí da Copa do Mundo. Esse então foi um Minuto para o Catar. Amanhã eu trago então várias notícias também sobre tudo que acontece sobre aí o mundo da Copa do Mundo agora para vocês. Volto com você, Gabriel. Isso aí, Gabriel, estádio Al Janoub, grande estádio, muito bonito. Tem como repetir as fotos aí, Gabriel, do estádio aqui rapidamente, para quem está nos acompanhando? Isso é um estádio mais bonito. Ô, Gabriel, e o que chama a atenção dessa Copa do Catar é as sofisticações, né, dos estádios. Essa Copa promete ser uma das edições que vai ter mais estádios sofisticados, né? Uma grande infraestrutura. Gabriel, lembrando que esse estádio, Al Janoub, ele tem ar-condicionado dentro do estádio. Olha só que doideira, né? Tipo, dentro ali do campo vai ter ar-condicionado para tentar aguentar o calor do Catar, né? Aliás, quase todos os estádios têm.
E durante todo esse ciclo aí, eu vou trazendo mais estádios para o pessoal acompanhar e ver que cada estádio é mais bonito que o outro e com uma infraestrutura diferente. E realmente está sendo muito bacana acompanhar. Eu sempre gostei muito de ver estádios assim e está sendo bem bacana. Lembrando que são apenas 8 estádios e como Catar é um país muito pequeno, é tudo muito perto. E se você for ao Catar, por exemplo, você pode ver todos os estádios num dia só. Exatamente, isso é só um aperitivo do que vem por aí com 1 minuto para o Catar, ou eu também incluir 1 minuto olímpico. Difícil, 1 minuto olímpico difícil. nunca vai sair do Connect Difícil. Sport, pelo amor de Deus, mas temos Nunca, também jamais. a estreia de 1 minuto para o Catar dentro do nosso Connect Sport. Acredito que com esse quadro a gente encerra o nosso Connect Sport dessa quarta-feira com chave de ouro, agradecendo demais a sua participação, Gabriel, no nosso programa de hoje. Valeu, Gabriel, tamo junto, meu amigo, meu xará. Vamos que vamos. Hoje tem Copa do Brasil, tem Champions League, tem bastante coisa para ver. E amanhã estamos de volta para debater sobre tudo que aconteceu, sobre tudo que vai acontecer, né, no dia de hoje. Tamo junto, meu amigo. Abração. Tamo junto, Gabriel. Um abração. Até amanhã. E muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, imensamente a sua audiência, a sua participação no Connect Sport dessa quarta-feira. Agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm comentado no nosso programa. Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, porque vem muita coisa boa aí no Connect Sport, como a gente mesmo já adiantou. A estreia de quadros novos, um programa mais dinâmico, mais informativo, para sempre manter você que nos acompanha bem informado do mundo dos esportes. Mais uma vez, ponderando e pedindo para que vocês acompanhem a programação da Connect Brasil TV SP. Tem muito programa bom por aí. Ontem tivemos o Sistema Sertanejo com o locutor Boca, aí, um grande programa do mundo sertanejo. Temos o Gcast apresentado pelo Gabriel GK. Temos o Talkboard apresentado pelo Gabriel Cunha. Vem aí amanhã o Parada do Esporte apresentado aí por uma galera legal, pelo Tonhão e seus companheiros aí, voltado para o futebol da Várzea. Uma programação diferenciada da Connect Brasil TV SP. Hoje também tem estreia o programa Encosta em Costa, apresentação Ananias e Janeide, um programa diferenciado e muito alegre de forró. Portanto, se inscreva nas nossas redes sociais e fiquem antenados em toda a nossa programação. Connect Brasil TV SP, sempre fazendo conteúdo de qualidade para todos vocês que nos acompanham. Bom, desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã temos um encontro marcado a partir do meio-dia, falando bastante de Copa do Brasil, futebol internacional, mercado da bola, minuto olímpico e 1 minuto para o Catar, sempre mantendo vocês bem informados do mundo dos esportes. Amanhã estamos de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau!